Olá, turma. Conforme prometi, agora estamos gravando nossa videoaula sobre propriedades de implicação e equivalência lógica e as regras de equivalência lógica, tá bom? Pretendo logo em seguida gravar um outro vídeo só para falar sobre FN, FNC e FND. Propriedades da implicação lógica. Primeiro vamos estudar aqui a propriedade reflexiva. Como o próprio nome sugere, quando você pensar em reflexiva, qual a primeira coisa que vem à mente? Na minha mente vem reflexo, espelhamento. Você vê que aqui P implica logicamente em P. O que seria esse P? P é uma proposição lógica. Está sendo representado por essa letra maiúscula. Então, imagine para facilitar a compreensão. Se eu dissesse que 1 implica logicamente em 1, ou seja, que 1 equivale a 1. 1 implica logicamente em 1. Estou dizendo que um número está refletido, né, nele mesmo. Então, aquele número é refletido nele mesmo. Por isso o nome reflexiva. Lembra reflexo, de duplicação, repetição, mesmo significado. Botei outro exemplo. Verdade implica logicamente em verdade. A mesma letra. Eu não botei P e P? Então, V e V. V implica logicamente em V. F implica logicamente em F. Sim, se é a mesma letra. Então, a falsidade implica logicamente em uma falsidade. Ela está espelhado. É como se ele estivesse refletindo a sua imagem. Eu acho que é o exemplo mais fácil que eu consigo dar sobre essa propriedade reflexiva. Já a propriedade transitiva, eu gosto sempre de comparar com a matemática, tá? Eu botei esse exemplo do 1 em 1, porque a gente está mais acostumado a ver números do que letras, tá? Então, na transitiva, o exemplo que eu coloquei foi, se, digamos, P aqui fosse o 5, implica em 2 mais 3, que seria o quê? 2 mais 3 implica em R, que seria 3 mais 2. Então, P, que seria o 5, implicaria em R, que seria 3 mais 2. Ficou mais fácil de entender? É como se eu estivesse apontando valores que são iguais, só que escritos de formas diferentes. Porque se fosse tudo de forma igual, seria P implica em P, que implica em P. Não é verdade? Mas imagine, se eu tenho 5, que implica em 2 mais 3, que implica em 3 mais 2. Não vai dar o mesmo resultado? Então, a transitiva é só para dizer que o número, né, a proposição inicial equivale à última proposição, já que a proposição inicial equivale, implica logicamente nessa do meio, que implica logicamente na da ponta. É como se eu tivesse A implica em B, que implica em C. Logo, A implica em C. Ficou mais claro? Coisa até óbvia, né? Então, vamos agora para outro exemplo que eu coloquei, né? A implica em B, que implica em C. Logo, A implica em C, como eu tinha acabado de falar. Vamos agora para propriedades da equivalência lógica. Também temos a reflexiva, só que aqui muda o sinal, aqui é uma seta dupla. Quando eu falo uma seta, como no exemplo anterior, direcionada para a direita, eu estou dizendo que uma proposição lógica implica logicamente em outra proposição lógica. Quando a seta é dupla, eu estou dizendo que uma proposição lógica P equivale logicamente a uma proposição lógica P. Da mesma forma reflexiva, tem o mesmo pensamento, né? Uma letra reflete em outra. Então, botei como exemplo 1 equivale logicamente a 1. São iguais. Né? Os dois lados da balança são exatamente iguais. P equivale logicamente a P. Então, 1 equivale logicamente a 1. V equivale logicamente a V. São elementos idênticos, iguais, refletidos no espelho. F equivale logicamente a F. Então, recapitulando. 1
equivale logicamente a 1, V equivale logicamente a V, F equivale logicamente a F. Então, a partir do momento que eu uso esse sinal da seta dupla, eu deixo de falar em implicação lógica, porque implicação lógica é com a seta direcionada para a direita, é uma seta dupla direcionada para a direita, e passo a relacionar com equivalência lógica. Então, a proposição da esquerda equivale logicamente à proposição da direita. Proposição, como a gente já viu nas nossas aulas, é uma sentença lógica, é tudo aquilo que eu posso afirmar de verdade ou falsidade. Ok? Então, se eu estou refletindo o mesmo lado do espelho, né? O que tiver do lado esquerdo vai estar do lado direito. A transitiva funciona da mesma forma que a gente acabou de ver na implicação lógica. Se P equivale logicamente a Q equivale logicamente a R. Logo, P equivale logicamente a R. Como é que fica aí? A equivale a B, que equivale a C. Logo, A equivale a C. E a simétrica? A simétrica é tão óbvia que chega a dar agonia no juízo. Mas assim, para tentar desmistificar, você lembra que a letra maiúscula geralmente representa as sentenças lógicas compostas? Imagine que Pzão fosse igual a Pzinho disjunção Qzinho. Eu posso afirmar que Pzinho disjunção Qzinho equivale logicamente a Qzinho disjunção Pzinho. Ele só inverteu a posição. Porque se fosse exatamente iguais, não seria P equivale logicamente a Q. Seria P equivale logicamente a P. Mas são situações, são sentenças proposicionais distintas, mas equivalem ao mesmo sentido. Então, P disjunção Q equivale logicamente a Q disjunção P. Só fiz trocar o lado. Ele lembra muito a propriedade da comutativa. Beleza? Bom, agora que começa mesmo as regras que a gente vai usar direto para quando a gente for precisar fazer substituição, simplificação de sentença lógica, a gente vai precisar dessas regrinhas, tá bom? Idempotente. Olha que coisa fácil de assimilar. Mas já que é muita regra, eu não vou conseguir decorar, não vou conseguir memorizar. Vamos tentar ir devagar. Vai ter na prova todas essas regrinhas, tá? De equivalência lógica. Então, idempotente, imagine, eu tenho proposição, que eu chamo de P, e P equivale logicamente a P. Olha que coisa óbvia. Como assim? Se eu disser Jaqueline é professora da Nassau e Jaqueline é professora da Nassau, equivale logicamente a quê? Jaqueline é professora da Nassau. Mas vamos tentar simplificar. Se eu dissesse que essa proposição P é uma verdade, tem um valor lógico verdadeiro. Se P é verdadeiro e eu estou unindo com outro P, que no caso eu não posso mudar, né? Se o P é verdade, eu não posso dizer que depois o P é falsidade, né? Se eu estou afirmando que P é verdade e estou unindo com uma conjunção, para que seja verdadeiro numa conjunção, o meu resultado, todas as proposições têm que ser verdadeiras. Então, se eu digo que V e V equivale a V, por quê? Numa conjunção, para ser verdade, todas as proposições têm que ser verdadeiras. Agora, se eu disser que é falso, numa conjunção, para ser falso, basta que tenha apenas um elemento, uma proposição falsa. Mas se eu digo que P é falso, então P unido na conjunção a outro P seria F e F. Se eu tenho dois Fs, vai equivaler ao quê? A um F. Então, o idempotente
ele está dizendo o seguinte: de repente você tem uma sentença longa, onde aparecem duas letras exatamente iguais, P e P. Então você pode eliminar uma dessas letras, porque o idempotente, P e P, equivale apenas a P. É como se você estivesse repetindo 1 vezes 1. 1 vezes 1 não é igual a 1? Então por que você vai deixar 1 vezes 1? Não é meio lógico. Se você sabe que 1 vezes 1 é igual a 1, por que vai deixar 1 vezes 1? Não, 1 vezes 1 é igual a 1. Então vamos eliminar 1. Seria mais ou menos essa lógica, tá? O idempotente ele vai eliminar uma letra duplicada. Ok? Então aqui a mesma coisa vai acontecer com uma disjunção. Se eu tenho P ou P, implica logicamente em P. Imagine, se eu tenho verdade ou verdade. Poxa, se eu estou em dúvida, verdade ou verdade, vai resultar em quê? Verdade. Imagine, 1 ou 1 vai ser igual a quê? A 1. Tem outra coisa a se pensar. Então, falsidade ou falsidade vai equivaler a falsidade. Então, é uma coisa bem óbvia, né? Até agora eu acredito que não teve dificuldade. Regra da comutativa. Eu gosto de pensar na comutativa como a matemática, né? Na matemática, a comutativa implica em mudança de posição. Imagine que a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto, ou a ordem dos fatores não alterará o produto. Imagina ali, P e R equivale logicamente a R e P. Da mesma forma, P ou R equivale logicamente a R ou P. Eu só fiz mudar a posição. É a mesma coisa que eu dissesse 2 vezes 3 equivale logicamente a 3 vezes 2. Isso voltando para a matemática, que é sempre o nosso ponto de comparação. Ou então, 1 mais 2 equivale a 2 mais 1. Olha que legal, né? Fácil de entender, né? Só a troca de posição não vai alterar o resultado. Associativa. Bom, associativa, vocês podem observar o seguinte: nós temos um parêntese aqui, e tanto dentro do parêntese quanto fora do parêntese, a gente está utilizando o mesmo operador lógico, que é no caso aqui da conjunção. Então, associativa significa que eu posso deslocar esse parêntese para uma outra posição e não vai alterar o resultado. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o mesmo operador lógico. Ele só vai fazer um deslocamento de parênteses, tanto na conjunção quanto na disjunção. Você vê que o mesmo operador lógico de dentro é igual ao de fora. Então, aqui eu estou selecionando P ou R, aqui eu estou selecionando R ou S. Se eu fosse puxar pelo exemplo da matemática, 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 igual a 3, mais 3, 6. 1 mais 2 mais 3 igual a 5. 5 mais 1, 6. Ou seja, é só para dizer que você pode fazer esse deslocamento do parênteses caso necessário. Mas também tem um detalhe. Também eu poderia eliminar os parênteses, porque a soma ficaria a mesma, já que eu tenho o mesmo operador. Então, se eu eliminar o parênteses, vai ficar 1 mais 2 mais 3, que vai ficar 6. Então, no caso da associativa, quando eu tenho o mesmo operador lógico, eu posso eliminar os parênteses, tá bom? Além de fazer esse deslocamento, que vai dar o mesmo resultado. Distributiva, também gosto de puxar pela matemática. Distributiva já vem relembrando, né? Distribuir. Eu estou distribuindo. Então, como é que vai ser feita a distributiva? Eu tenho aqui uma proposição lógica P, uma conjunção e uma sentença composta, sendo uma sentença disjuntiva, unida por uma disjunção. Então, como é que eu vou fazer a distributiva? Eu vou pegar esse elemento externo, vou abrir parêntese, vou repetir esse elemento, o sinal que está fora vai ficar dentro do parêntese. E pego o primeiro elemento, que é R, e coloco aqui. Fecho o parêntese. O sinal que está dentro, que é a disjunção, vem para fora.
Abro parênteses, pego novamente o P, repito aqui, o sinal que está fora fica dentro e repito o último elemento. Da mesma forma será com uma disjunção. P ou R, no caso eu abro parênteses aqui, P ou R, que o sinal de fora vem para dentro. Fecho parênteses, o sinal de dentro vem para fora. Abro parênteses, P ou S. P ou S. Como é que seria isso? Imagine, né? Se eu tivesse 3 vezes 2 mais 4. Então, faria 3 vezes 2. Quer dizer, o sinal de fora fica dentro, mas o sinal de dentro fica fora. 3 vezes 4. Legal? É bom comparar com a matemática, que tudo fica mais simples. Pelo menos eu acho, né? E da mesma forma, se fosse subtração, 3 vezes 2, o sinal de fora fica dentro, menos o sinal de dentro fica fora, 3 vezes 4. Legal? Próximo, identidade. Bom, identidade é super fácil. Imagine que eu tenho uma sentença composta conjuntiva. Na conjunção, a única possibilidade do meu resultado ser verdadeiro é quando todas as proposições forem verdadeiras. Se eu tiver pelo menos uma proposição falsa, o meu resultado será falso. Então, imagine. P e T. Esse T, que é um elemento novo, a gente chama de tautologia, que equivale a todas as proposições lógicas verdadeiras. Então, tem uma proposição que eu não sei se é verdade ou falsidade, unida por uma conjunção a uma tautologia. Se é conjunção, se aqui for verdadeiro, o resultado será verdadeiro. Se aqui for falso, o resultado será falso. Por isso, quando eu falo P e T, quando eu estou unindo T por uma conjunção, o elemento que eu estiver unindo à tautologia será o meu resultado. Então, imagine, verdade e tautologia. Verdade e verdade vai dar numa verdade. Correto? Então, por isso que P unida à tautologia vai dar P, porque o elemento que der aqui vai ser o meu resultado. Então, o elemento que der aqui vai ser o meu resultado. Então, F e T. O elemento que der aqui vai ser o elemento que dá aqui. F e T equivale, logicamente, a F, a uma falsidade. Do mesmo modo, agora a gente vai pensar a tautologia só que com o sinal oposto. Em vez de pensar na conjunção, a gente vai pensar na disjunção. Na disjunção, ao contrário da conjunção, para que o meu resultado seja verdadeiro, basta eu ter uma verdade. Então, se eu tiver uma verdade, eu posso ter trocentas mil falsidades, mas se eu tiver uma verdade, o meu resultado será verdadeiro. Então, eu tenho aqui uma proposição unida a uma tautologia, que são todas as sentenças lógicas verdadeiras, por uma disjunção. Aí eu digo, poxa, se eu tenho uma disjunção unido a uma verdade, o meu resultado, independente de quem seja P, se é verdadeiro ou falso, será uma verdade. Vamos lá. Verdade ou tautologia. Verdade ou tautologia, a mesma coisa que verdade ou verdade. Vai resultar numa verdade. Mas como eu falei, se independente de quem seja P, o meu resultado vai ser verdadeiro, a gente vai tratar esse verdadeiro como tautologia. Ok? Então, se eu vou unir agora a uma falsidade. Falsidade ou tautologia não é uma verdade. Eu posso ter milhares de falsidades, mas se eu tiver uma verdade, o meu resultado será verdadeiro. Então, vai equivaler a uma tautologia. Ok? Se a sentença proposicional estiver unida a uma contradição, esse cesão significa contradição. O que é uma contradição? Todas as sentenças lógicas cujo resultado vai dar uma falsidade. Se eu tenho
uma sentença lógica proposicional unida por uma conjunção a uma contradição, que seria falsidade, pela regra da conjunção, basta que eu tenha um falso para que o meu resultado seja falso. Então, se eu tenho uma sentença lógica unida a uma contradição por uma conjunção, o meu resultado vai ser uma contradição, independente de quem seja P, porque basta ter uma falsidade. Contradição são todas as sentenças lógicas que equivalem a uma falsidade. Então, falsidade e P vai dar uma contradição. Aqui eu coloquei verdade e contradição. Se é verdade e falsidade, vai dar uma falsidade, que aqui a gente está chamando de contradição. E se fosse uma falsidade, falsidade e contradição também dará uma contradição. Ok? Próximo. Trabalhando agora a sentença lógica unida à contradição por uma disjunção. Qual é a regra da disjunção? A única possibilidade para que ela dê uma falsidade seria se todas as minhas sentenças lógicas forem falsas. Se eu tiver pelo menos uma verdade, o meu resultado será verdadeiro. Então imagine, se eu tenho uma sentença lógica proposicional, que eu não sei quem é, unida a uma contradição por uma disjunção, se aqui for verdade, o resultado será verdadeiro. Se aqui for uma falsidade, o resultado será uma falsidade. Então, por quê? Porque na disjunção, se eu tiver pelo menos uma verdade, o meu resultado é verdadeiro. E se eu tiver uma falsidade junto com outra falsidade, que é a contradição, são todas as sentenças lógicas que unidas vão resultar numa falsidade. Então, falsidade ou contradição vai dar uma falsidade. Então, independente de quem for P, no caso aqui na junção, né? Independente de quem for P, o meu resultado será sempre P. Se for verdade, vai ser verdade. Se for falsidade, será falsidade. Por isso que P ou cisão ou contradição equivale logicamente a uma sentença lógica, que é esse daqui. É como se você eliminasse esse cisão, tá bom? Isso a gente vai ver quando estiver substituindo, quando estivermos simplificando as sentenças lógicas. Bom, eu não sei o título, o nome que dá para essas que estão aí embaixo, mas eu considero também como identidade, tá? Pode ser até que não seja, mas eu não encontrei um nome para dar para essas regrinhas. Quando eu tenho P e não P, equivale a uma contradição. Vamos parar para pensar. Se eu tenho uma proposição que eu suponho que é verdadeira, unido pela mesma proposição sendo a sua negação, por uma conjunção, na conjunção basta que eu tenha uma falsidade para que o meu resultado seja falso. Então imagine que aqui fosse verdade e falsidade, que vai equivaler a uma contradição. Certo? Porque aqui, se aqui está verdade, aqui vai ser uma falsidade. E aqui é uma conjunção. Na conjunção, basta ter uma falsidade para que o meu resultado seja falso. Só que aqui a gente está chamando de contradição. Já numa disjunção, se eu tenho verdade ou falsidade, imagine que na disjunção, basta que eu tenha uma verdade para que o meu resultado seja verdadeiro. Então, P ou não P é a mesma coisa que V ou F. Na disjunção, basta ter uma verdade para que o meu resultado seja verdadeiro. Logo, numa disjunção, o meu resultado sempre será uma tautologia, tá? P ou não P será uma tautologia. Próximo, absorção. Isso aí é muito fácil, é babinha, né? Aguinha com açúcar. Imagina que eu botei um destaque, né? Aqui uma proposição lógica unida por uma conjunção a uma sentença composta. Sendo que aqui o operador lógico externo é uma conjunção e o interno é uma disjunção. São sinais opostos. Mas aqui são a mesma sentença proposicional. Aqui é P e aqui eu tenho P.
Quando acontece essa situação de eu ter a mesma sentença repetida do lado de fora e do lado de dentro, com sinais opostos de conjunção e disjunção, significa que eu vou absorver todo esse conteúdo e vai passar a ser apenas P. Então, é como se eu pegasse isso aqui e cortasse toda a sentença composta e só considerasse o P. Então, P equivale, logicamente, a P. Imagine que aqui, em vez de ser P ou S, tivesse P ou R ou S, ou então tivesse fora de ordem. PI, abre parênteses, AI, A ou B ou C ou P ou E. Mas não tem o P. Se tem o P, que é igual ao mesmo elemento que está do lado de fora, você pode cortar toda a sentença composta e vai valer apenas aquela que está do lado de fora. Ele vai absorver. Legal? É bom porque vai simplificar o nosso trabalho. A mesma coisa se eu tiver uma disjunção do lado de fora e uma conjunção do lado de dentro. Se as sentenças proposicionais forem exatamente iguais e os operadores lógicos forem opostos, ou seja, se aqui for uma disjunção e aqui for uma conjunção, eu posso absorver tudo isso. Então, eu posso cortar o P e S e considerar apenas o P. Então, P equivale logicamente a P. Dupla negação. Imagine que eu vou negar a negação. Se eu nego uma negação, passa a ser o quê? Uma afirmação. Então, é como se eu estivesse cortando os sinais de negação e estivesse extraindo apenas a sentença lógica proposicional. Simples assim. De Morgan, que é o nosso querido De Morgan, que vocês conhecem desde o início e se apaixonaram, tenho certeza, por De Morgan. Qual é o pulo do gato do De Morgan? O De Morgan ele vai fazer a distribuição do sinal de negação para a sentença composta. Então, tudo o que tiver dentro da sentença composta vai ser negado, inclusive o operador lógico. Então, eu vou distribuir não P, aqui ó, não P, o ou, que é uma disjunção, passa a ser I, e não o que. Então, eu neguei o P, inverti o ou, passou a ser I, e inverti o que, neguei o que. Então, De Morgan ele vai negar todos os elementos que estão ali dentro. Tá? Se fosse uma conjunção, a mesma coisa. Eu vou negar P, vou substituir a conjunção por uma disjunção e vou substituir o que por não que. Esse é o nosso querido e amado De Morgan. Bicondicional. O bicondicional vocês podem tirar a prova até pela tabela verdade, tá, gente? Então, a regra do bicondicional diz o seguinte. P bicondicional Q equivale logicamente a o antecedente do bicondicional condicional consequente. Então, Pzinho, condicional, Qzinho, unido por uma conjunção ao seu consequente, que é Q, condicional antecedente. Essa é a regra do bicondicional. É só você chegar e fazer P condicional Q e Q condicional P. Sempre com a setinha voltada para a direita, tá? Regra do condicional. A regra do condicional implica em quê? Eu tenho P condicional Q. Para que eu resolva essa regra, eu vou negar o antecedente, substituir essa seta por uma disjunção e repetir o consequente. Essa é a regra do condicional. E existe uma regra chamada contraposição, que eu também trabalho com o condicional. Então, eu tenho aqui o P condicional Q, ele equivale logicamente à negação do consequente, condicional, negação do antecedente. Então, eu posso ter uma questão de prova ou uma questão de concurso, na qual a simples aplicação dessas regras, eu já extraio o meu resultado. Se não sair por essa regra, sai por essa. Porque
P condicional Q equivale logicamente à negação de P disjunção Q. E P condicional Q equivale logicamente à negação do seu consequente condicional à negação do seu antecedente, que é chamado de contraposição. Ok? Negação do condicional. Como eu disse em sala de aula, não tem como fazer uma negação diretamente para uma sentença condicional. Para que eu faça essa negação acontecer, eu preciso aplicar aqui, ó, a regra do condicional, para só depois conseguir negar, senão não consigo negar. Então eu vou ter que extrair aqui, ó, qual é a regra do condicional? Negação do antecedente, substituição do sinal da condicional por uma disjunção e repetição do consequente. Aí aqui tudo bem. Então agora vai acontecer o quê? Eu vou ter que aplicar De Morgan, né? Porque eu tenho uma negação incidindo sobre uma sentença composta. Então vai ficar o quê? Dupla negação, né? Então eu vou distribuir o sinal. Não P, vai ficar P. Vou incidir o sinal sobre o ou, vai passar a ser I. E vou distribuir o sinal com o Q, que vai ser não Q. Então vai ficar dupla negação P, negação da disjunção passa a ser conjunção, e a negação de Q, essa fica sendo a negação do meu condicional. E por último, esse não é usual, tanto é que eu, enfim, nem conhecia essa criança, eu saí pesquisando para ver se encontrava mais regrinhas que pudessem nos ajudar. Mas é uma forma de tentar simplificar. Se você encontrar, por exemplo, uma questão de prova que tenha essa sequência. Então, você pode substituir isso aqui. P condicional Q condicional R. A. P condicional P conjunção Q condicional R. Mas eu confesso que eu nunca utilizei essa regra, desconhecia. Eu coloquei a critério de conhecimento porque de repente você pega uma questão que tem uma situação assim, você pode aplicar essa regra direto e já facilitar a tua resposta, o teu resultado. Disjunção exclusiva. Quando é que eu sei que acontece uma disjunção exclusiva? Geralmente tem duas situações. Ou quando eu começo uma frase com ou seja, início de frase mesmo, ou, aí eu já sei que está acontecendo uma disjunção exclusiva, que é representada por um V com um tracinho embaixo, ou então com um sinal de mais com um círculo em volta. Então, ou o João foi ao cinema, ou foi ao teatro ontem à noite. Então, separando as sentenças lógicas, João foi ao cinema, eu represento por P, foi ao teatro ontem à noite, eu represento por Q. E como é uma disjunção exclusiva, eu represento pelo V, um tracinho embaixo. Qual seria a outra situação que eu poderia identificar com certeza que estaria acontecendo uma disjunção exclusiva? Quando duas situações não podem acontecer ao mesmo tempo. Se eu disser Jaqueline é alta ou baixa, eu não posso ser alta e baixa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Jaqueline nasceu em Maceió ou em Salvador. Eu não posso ter nascido em Maceió ou em Salvador ao mesmo tempo. Então, mesmo que eu não comece com ou, se acontecer uma situação em que eu faça afirmações que não podem acontecer ao mesmo tempo, estará acontecendo uma disjunção exclusiva. Ou vai acontecer uma coisa ou vai acontecer outra coisa. Porque as duas coisas ao mesmo tempo não podem acontecer. Ok? Então, o P, disjunção exclusiva Q, equivale logicamente a P ou Q, e a negação do seu oposto, né? Do P e Q. Você pode tirar a prova aplicando a tabela da verdade. Se você botar essa formulazinha na tabela da verdade, o resultado tem que ser exatamente igual a esse aqui. E P, disjunção exclusiva Q, também equivale à negação do bicondicional. Essa é mais fácil da gente deduzir. Por quê? Quando é que no bicondicional eu sei que o meu resultado vai ser verdadeiro?
quando o meu antecedente for igual ao meu consequente. Então, V bicondicional V, o meu resultado vai ser V. F bicondicional F, o meu resultado vai ser V. Ele só vai ser falso quando o antecedente for diferente do consequente. Então, mas e a disjunção exclusiva? Ela é o oposto do bicondicional. A disjunção exclusiva, quando o antecedente for diferente do consequente, o meu resultado será uma verdade. Então, quando eu tiver verdade ou verdade, vai ser uma falsidade. Ele só vai ser verdadeiro quando for verdade ou falso, ou então falso ou verdade. Aí o resultado será verdadeiro. Por isso que a disjunção exclusiva, ele equivale logicamente à negação do bicondicional, porque o bicondicional é o seu oposto. Então, eu até coloquei aqui na tabela da verdade para ficar mais fácil de enxergar. Então, P e Q, né? Metade da tabela verdade, metade falsidade, metade verdade, metade falsidade. E essa P, disjunção exclusiva Q, só vai ser verdadeiro quando o seu antecedente for diferente do consequente. O antecedente for diferente do consequente, então será verdadeiro. Quando eles forem iguais, ele será falso. Quando forem iguais, ele será falso. E no bicondicional, só será verdadeiro quando eles forem iguais. Quando forem diferentes, será falso. Quando forem iguais, será falso. Então, a negação dessa sentença, desse bicondicional, se é verdade, passa a ser falsidade. Se é falsidade, passa a ser verdade. Se é falsidade, passa a ser verdade. Se é verdade, passa a ser falsidade. Sendo assim, a razão bicondicional menos B, a razão bicondicional menos B, se eu for fazer aqui, ó, F bicondicional F, verdadeiro. Verdade bicondicional verdade, verdade. Verdade bicondicional verdade, verdade. Falsidade bicondicional falsidade, falsidade. Sendo assim, o A equivale, ele exatamente, ó, ele equivale logicamente a B, são exatamente iguais, ó, F, F, V, 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 F, F. E quando eu comparo ele aqui, ó, porque quando eu trabalho com equivalência lógica, para que eu prove que o antecedente equivale logicamente ao consequente, eu tenho que substituir esse sinal por um bicondicional. Então, quando eu apliquei a regra do bicondicional, deu tudo verdade. Sendo assim, esse antecedente equivale logicamente ao consequente. Ou seja, são exatamente iguais. Ok? Até a próxima videoaula.